Sou Paulo Vitor Porto. Jacques Vartanian. Eu sou o Lázaro do Carmo. E estamos começando mais um episódio. Dessa vez, obcecado em negócios, nós vamos falar de joias e de vinhos nacionais. Jacques Vartanian, uma boa conjugação, as maiores joias do mundo e os melhores vinhos nacionais? Eu acho, porque sabe que depois de 2 anos nesse business de vinhos, de forma mais profissional, eu falei, pô, isso aqui é igual pedras preciosas, né? Você vai garimpando, achando, né? Visitando as vinícolas, conhecendo e é muito parecido com pedras. Muito show. E olha, para quem não conhece o Jacques, Paulo, quem que é o Jacques Vartanian? Jacques Vartanian, um dos maiores designers de joias do mundo. A Jacques Vartanian, a empresa, né, a joalheria, já tem aí os seus 23 anos desde 99. Pra você ter ideia, a família já tinha expertise com gemas e joias, mas o Jacques conseguiu, com o design, com a verdade, por ser especialista do assunto, ter joias avaliadas aí 3, 4 milhões de reais. Então, assim, é um cara que tem construído muito todo o mercado de joias e gemas. Só que se não bastasse, né? Se não bastasse um inquieto empreendedor, um obcecado por negócio, ele conseguiu, a partir de uma paixão, de um hobby, linkar com outra coisa, que é o mundo de vinhos. E se você olhar, que é coisa contraintuitiva, vinhos nacionais, muito mais valorizados, vamos dizer assim, na opinião dele, e ele está sendo um grande embaixador disso, nacionalmente e mundialmente, do vinho brasileiro, o nosso vinho que a gente às vezes não valoriza. O Jacques está unindo esses dois mundos de uma forma muito única, né, Jacques? Foi tão natural e orgânico, porque começou, eu sempre gostei dessa parte de hospitalidade, né? Eu acho que deve ser de eu ter nascido no Líbano. Então, a gente sempre teve relações assim com os clientes em ambiente, nas nossas lojas, ou num coquetel, ou às vezes até num restaurante, mas em geral nas nossas flagship, fazendo eventos, almoços, degustações, coquetel. E aí começou assim, né? Os vinhos, a gente já servia vinhos muito legais, franceses, chilenos, italianos, e em algum momento eu me deparei, né, com vinho brasileiro. Falei, poxa, começou daí tudo. Eu não vou entregar toda a história. Tem uma história que vocês não sabem, mas eu e o Jacques, a gente se conheceu num negócio meio diferente, e depois acabamos trabalhando 2 anos juntos. Na época, o Jacques não mexia com vinho. O Jacques era um joalheiro que as joias variavam ali entre 30 mil até mais de milhões de reais cada joia. E foi assim, eu estava na Bahia, no Hotel Tivoli, dentro da piscina, e aí tô lá dentro da piscina com um grupo de amigos, aí um outro amigo chega e fala assim, esse aqui é o Jacques, e começamos a conversar dentro da piscina, e aí ficamos lá tomando champanhe na beira da piscina dentro do Hotel Tivoli, e no meio dessas conversas o Jacques falou, cara, tô montando um board de conselheiros pro meu negócio. Aí, é óbvio, eu conheci o Jacques de nome, minha mulher principalmente, né, porque joia, né, cara, então tinha tudo a ver. E aí acabamos nos conhecendo, virei conselheiro do Jacques por 2 anos e fui conhecer o business de joias, que é um mundo surreal, encantador, sofisticado. Se vocês assistirem ao Red Carpet, o Jacques, quantas joias, quantas atrizes de Hollywood já usaram suas joias? Quase todas, né, Jacques? Teve muita gente. Donatella showbiz Versace também. Não, Donatella não, mas sei lá. Mas Donatella comprava na loja. Muito, ela comprava Rihanna. na loja de Nova York. Não, é a esposa do Paul McCartney. Quem que você gosta muito que eu não vi? Rihanna. A Rihanna? Rihanna, né? Lady Gaga e bastante gente. Nicole Kidman. Nicole Kidman, acho que eu não. acredito que eu tinha escutado Anne Hathaway isso. várias vezes também. Tem bastante gente de cabeça. Halle Berry, né? Ou seja, se você não conhece o Jacques, a sua esposa certamente conhece. Mas a gente não vai tomar vinho? Vamos tomar. Toma Vamos aqui. agora. Aquela coisa, sabe, Jacques? Eu tô tão ignorante aqui na frente de vocês dois que eu tô esperando aqui pra eu não causar nenhuma gafe, né? Gente, esse podcast, a gente fez questão de fazer o podcast na minha adega. É verdade. Porque o ambiente
é o ambiente propício para a gente falar de vinho e de joias. Melhores vinhos brasileiros e as melhores joias do mundo e com especialista nas duas coisas, que transita nos dois mundos. Eu fico até preocupado porque a gente fica tão à vontade nessa adega aqui que pra gente sair da adega pode ter um problema. É um problema. Mas então vamos lá. Vamos começar a falar de vinho já aqui. Vamos abrir vinho? Vamos abrir vinho, então. Então vamos lá. O Paulo Vitor, inclusive, tem um abridor. Ah, é? Então. Ó, eu ouvi dizer que é o gafe das gafes você querer abrir vinho com esse eletrônico. Agora, vamos lá. Eu vou me aproveitar da condição de leigo pra dizer, vem cá, tem essas coisas mesmo ou tem muita, tipo, frescura / simbolismos sagrados que a galera exagera? O que acontece? Né? Eu adorei esse tema porque eu acho o seguinte, na prática o que acontece? Esses abridores são muito práticos, mas se você pegar um vinho com às vezes 6 anos de envelhecimento, a chance dele estragar a rolha é grande, entendeu? Então, para o vinho do dia a dia, excelente, né? E agora, esse aqui é universal, né? Esse aqui não falha nunca, né? E você sabe, às vezes, em que posição exata pôr, né? Dependendo da rolha, começar o furo e a abertura do vinho. Mas eu não sou contra. Eu, sinceramente, eu às vezes uso, mas normalmente é para vinho mais novo. Vinho mais novo, né? Brancos, rosé, pinot noir, vinhos E também mais... para apreciar um bom vinho tem toda uma cerimônia, tem todos aqueles, né, que é importante, que faz parte da condução, da apreciação, né? Tem um certo tradicionalismo, eu vou dizer. E, por exemplo, a rolha, né? A rolha é um embate antigo. Você tem que ser de cortiça, você não pode ser de cortiça, é isso? E tem aquelas as cortiça sintética, que na verdade é tipo um aglomerado, e as de plástico, né? Então, e tem o screw, né, também, que é prático demais, né, pro verão. Eu não sou contra. Mas aí tem a turma da cera também, né? Eles põem os lacres, aí faz aquela super sujeira. Eu sou super contra essa. Né, que é a cera você é contra? Demais. Não, porque, faz mó sujeira. Eu tinha um vinho desse que tinha cera aqui, que eu acho que foi você que me deu de presente. Um vinho que vem derretendo assim em volta. Mas ali é uma cera mais moderna, que não chama cera, né? É tipo um plástico mesmo, né? E uma borracha. É legal ela, viu? Porque ela protege, ela faz sua função. Eu só não sei se eu gosto da lágrima. Entendi. Mas ela é muito prática. Então eu vou aposentar isso daqui pra ninguém ficar e abre me xingando e abre um aí pra gente. Seguinte, vai contando pra gente que vinho é esse que você tá abrindo. Vai, segura pra ele, Lázaro, o microfone. Então, isso aqui é um achado, né? É um achado. Eu apostava faz tempo nessa região para Pinot Noir, né? E a Santa Catarina, eu falei, o pessoal uma hora vai acertar e a mão... É um processo de anos, às vezes, né? Até se acertar. E como eu previ aqui, estão saindo Pinot Noirs muito elegantes em Santa Catarina. Aí eu posso explicar por que Pinot Noir funciona nesse tipo de local. Mas antes, vamos beber um pouquinho. Vamos sim. Vamos lá. Então, vinho legitimamente brasileiro. Microfone. 2018, né? E aqui você vê um pouco já de... Ele já vai fazer já 5 anos esse vinho. Então ele já tem uma cor já mais de... um pouco de envelhecimento, né? Deixa eu servir vocês. Obrigado. Por que eu quis servir? A gente abriu aquele Chirá lá do Rio Grande do Sul, que inclusive depois a gente precisa pôr a garrafa aqui dele. E eu deixei ele lá, degustei e falei, vamos esperar porque
É um vinho novo, mas bem interessante. Safra 2020, eu acho, o Shiraz. Mas eu falei, vamos abrir o Pinot, porque o Pinot ele é muito mais fácil você beber. Não precisa decantar? Não precisa decantar tanto. Os taninos são mais delicados, né? Também. Ele desce mais suave, né? Ele desce mais suave. Um brinde, saúde. Saúde. Ó. As joias. Volta de novo. Que eu passei em frente à câmera. Ai, vamos lá. Vai. Então, um brinde. Obrigado, já que tá aqui. Saúde. Saúde. As joias, aos vinhos e às mulheres que consomem os vinhos e as joias. Aliás, Pinot Noir é um dos favoritos das mulheres. Ele é um vinho um pouco mais sexy, assim, né? É verdade. Ele é mais leve também. Ele faz quase a função do vinho branco. Jaque, enquanto a gente aprecia, por favor, enquanto a gente aprecia esse excelente vinho, obrigado aqui. Todos esses vinhos o Jaque trouxe. A gente fala da adega dele, que já fez muitas felicidades aqui da gente nessa própria adega. Jaque, o mercado, vamos lá, é um mercado de luxo, é um mercado de luxo voltado para algo que também tem que ter um olhar apurado, uma logística, imagino que maluca. Fala um pouco do mercado, assim, como é que a tua família parou no mercado de joias, mas de uma forma mais objetiva, assim, como é que tu vê esse mercado hoje? Porque acho que é muito distante, a não ser quando alguém decide fazer uma novela sobre o assunto, né? Que tem uma pauta sobre isso, depois ela vai falar. A gente não entende do mercado da joia. A gente vê só o varejinho lá rolando, a gente não, assim, não sabe. Como é que você vê esse mercado? Ele está se estruturando de uma forma... ele vem se profissionalizando muito. Eu lembro quando eu comecei, não tinha muito esse namoro, e isso foi um dos motivos que me fez trabalhar, criar a minha marca, que é qual que... não tinha esse namoro da moda de forma mais estruturada com a joalheria, né? Era o mundo de joias e o mundo da moda. Não tinha essa Não intersecção, conversava os não mundos. conversavam. Com Qual era- raras exceções. Qual era a E aí distância, esse foi então? meu desafio. Ou seja, quando você fala isso, só para eu entender também que eu sou um leigo, o design não chegava junto, é isso? Não, existia a joia com design, Ah, tá. né? Mas normalmente a joia com design ela era muito mais parecida com uma arquitetura mais conceitual, com esculturas, e não tanto com Moda. o lifestyle e moda. Entendi. Inclusive o termo lifestyle é um termo mais recente para moda. Se você for olhar, antes era moda, tudo era moda. Aliás, nunca deveria ter dissociado, né, na minha opinião. Uma pergunta pro Jaque aqui, que é assim, né? Eu conheci de perto o trabalho do Jaque, e o Jaque criou uma inspiração e um objeto de desejo no mercado de luxo. Porque a gente conhece um monte de outras marcas, mas nenhuma delas tem o sex appeal da Jacques Vartanian, né? E lá perto tinha todo aquele detalhe dos designs. Eu lembro que você ficava lá mergulhado fazendo os desenhos antes. Aí chegava com o desenho rabiscado no papel, à mão. Aí ia levar para o cara gráfico elaborar os desenhos, mas você rabiscava com lápis e a mão e tal. Essa questão do sex appeal. Porque joia Jacques Vartanian, as pessoas que gostam do mercado de joia, gostam de diamante. Eu lembro que você gostava muito de esmeralda, de rubi. Como tinha uma outra pedra... Safira. Tinha uma turmalina Paraíba. Eu lembro que você usava muito. Esse sex appeal do design, esse negócio do encantamento das mulheres. Porra, o tempo que a gente estava junto, a Patrícia... Teve uma época que ela usava a joia do Jaque todos os meses, uma joia diferente, cara. Entendeu? Eu aproveitava a proximidade, então ela tinha de presente uma joia por mês do Jacques Vartanian, entendeu? Deve ter uma coleção lá em cima até hoje guardada. Bom. Mas esse sex appeal, essa coisa, como é que você entrou na mente feminina? A pergunta é difícil, hein, velho? Como é que você entrou na mente feminina, na inspiração, na alma feminina, para conseguir criar a marca Jacques Vartanian? Ele realmente me conhece, porque e conhece meu produto e testou meu produto, né? Porque eu nunca tinha recebido essa pergunta antes. É uma excelente pergunta. Eu acho que são duas etapas.
Uma é, vamos assim falar que assim a parte de design já foi pensada, né? Mas então qualidade, fazer um produto bem feito, Mais perto um pouquinho. né? Produto novo, novo no sentido né? Moderno. Moderno, fresco, vamos dizer fresco, seria a Atual. palavra, atual. Além disso, porque isso já a gente tem que considerar standard, né, no processo, é a musa, né? E eu brinco que é o problema, né? Então, a musa, o que está faltando ali? O que dá para melhorar? O que dá para melhorar ali, né? E é ali que você observa e aí unifica isso com a beleza das pedras. Começa de uma... É quase que... É um desafio... É quase... Na minha cabeça é meio até ridículo eu falar. Ridículo não, mas nem sei o adjetivo adequado. Mas a questão fica quase que matemática. Pra você tá claro como uma obviedade ou como uma lógica. É tipo uma isso. lógica, quase que uma equação, assim, sabe? Eu brinco que eu sempre tirava 10 em geometria e física na escola, então Então tem uma lógica por trás, então, pra Tem. você acertar no gosto. Tem, porque Você fala da senão você musa- não ia fazer... Repetidas vezes, né? não um sucesso em várias coleções, entendeu? Isso se repete. Então a gente conseguiu criar esse quase que o algoritmo, né? Mas pronto, isso é legal, porque esse quase algoritmo, fiquei curioso. Você falou da musa e do problema. Tipo assim, a musa, ela tá com esse problema que é focar no lifestyle X. É tipo assim, ou ter esse tipo de conexão. Uhum. Fala um pouco mais, isso é muito bacana. É a joia. Muito bom teu ponto, porque. Que veste a mulher, né, Jaque? Exato. Ele matou, você vê, ele me conhece. Porque não adianta você só fazer a joia bonita. Eu tinha dado um spoiler anteriormente, que essa joia escultural, né? Ou tecnicamente muito bem executada. Mas aí você veste, né? E não veste. Entendeu? Fica Não um conecta. objeto, não Aham. conecta. Então eu acho que essa conexão e também o olhar masculino da mulher, né? Então o olhar masculino dela de deixá-la sexy também, né? Eu brinco que as joias, as pessoas menosprezam às vezes joias indígenas. Elas têm exatamente a mesma função, igualzinho as joias de ouro com diamante, com esmeralda, é igual, mesma coisa, não muda nada. Tem cor, tem forma, tem raridade, faz Significado. penas, significado e de alguma forma deixa a mulher, né, ou quem estiver usando a joia, se for um homem, no caso, às vezes tem o pajé, né, tem os maias, tem uma história de joalheria sensacional, incas, maias, eles já faziam fundição, acho que 4.000 anos atrás, por aí, ou mais. Processo de fundição como a gente faz hoje, igual processo, né? Então, eu penso a respeito da joia de uma forma um pouco mais orgânica, não de uma forma como um objeto só de luxo, de raridade. Eu penso ela como algo que vai deixar a mulher, quem estiver usando, mais bonita, mais feliz, mais... Eu lembro que teve um período, Jaque, que a Jaque Vartanian ficou muito famosa pelas chokers, né? A gente Que tinha meio pouca que- no mercado, né? A gente criou uma categoria nova. A gente criou algumas, mas essa foi outra. Foi uma outra. Porque Essa foi uma das... Um super hit, porque eu percebi um movimento, né? Eu reparava os modelos, né, usando isso em Instagram ou pessoalmente em eventos na rua, muito em Nova York, é uma época que eu ia bastante para Nova York. E O Jaque teve Com uma loja mo- em Nova York, gente. É, Você com tinha uma loja na Madison? Eu não lembro. foram 10 anos da Madison e depois um ano e meio no Sorro,
um ponto excelente na frente da Chanel, mas com a pandemia a gente optou mas fechar e foi a decisão certa. Mas você ainda atende lá pelo digital, né? Sim, Não é sim, como sim. você está em Nova York. Não, eu tenho uma equipe, uma pessoa ainda que era a líder, né, nossa em Nova York, ela continua lá, a Karine continua lá com a gente. E a gente já está com projetos legais aí de expansão agora. Chegamos a ter 10 pontos, além da nossa loja física e da nossa loja online. E depois mudamos a estratégia e migramos mais para um projeto digital e tem alguns outros fronts agora que a gente ainda está amadurecendo. Mas vocês estão em fase de expansão agora também. A gente recolheu, meio que a gente recolheu 70%. Eu já estava num projeto anterior de reestruturação para escalar. Então, antes da pandemia, a pandemia só acelerou algumas etapas do projeto. Entendi. E a gente depois a gente pode entrar mais em detalhe. Agora, já que eu achei que eu ia ficar mais curioso com o mercado, mas tu falou uns negócios aqui que eu tô... Deu uma... Sabe quando você fica com a mente percebendo de outra forma? Que você falou, joias indígenas, você falou isso, né? Então, peraí, qual a diferença de um adorno, vamos dizer assim, sem as características do luxo? Sem o valor, né? Sem o valor. Preço. Você falou o seguinte, ó, eu Não é nem o valor, é o produto agregado, né? Pois é, eu penso na joia com uma coisa mais orgânica, não necessariamente de luxo. Então, tipo assim, a joia é o adorno com muito valor agregado, e o outro adorno indígena, que é belo, mas que não tem tanto valor agregado, ele não é uma joia. Quando ele chega num nível... um nível de técnico e nível de insumos de raridade, Uhum. né? Por isso que eu citei a joia indígena, porque eles não pegam, supostamente não pegam qualquer pena, né? Sim. Ele pega a pena bonita. Ele Tem não que ver- requisitos de raridade, Exato. Então, assim, o empenho ali é parecido, né? A questão do design também, né? O design é fundamental. A forma, eu acho que quando você dissocia o design da natureza, começamos a ter alguns problemas, né? É quase como o nosso cérebro e de todo mundo, de todo o reino animal e vegetal, e aí vai embora, né? Se quiser ir para a física também. Por que a forma de um cristal, um floco de neve, né? Todo mundo acho que já viu essa brincadeira de ver um floco de neve no microscópio. Sim, aqueles padronagens, né? É um negócio... Impressionante. Foi um Steve Jobs que... né, sabe? Todo, assim, E tem vários padrões diferentes, né? Entendeu? É um negócio super perfeito, assim, né? Você fala... Então, eu tenho dificuldade com joia extremamente orgânica. Formas extremamente orgânicas. Quando eu falo orgânico, é ligado a essas formas que temos na natureza. Uma coisa que eu admiro demais como design da natureza são as araucárias. Né? E você olha, eu olho aquilo e falo, é muito bem feito, bem projetado, é muito, né, a forma das folhas, a homogeneidade, né? Eu acho que o design, toda a nossa, o que a gente acha bonito, eu brinco que a abelha e vários outros animais e o ser humano acham as flores muito cheirosas e bonitas. Por que todos nós achamos a mesma coisa? Bonito, né? O belo existe, né? Ou a fruta. O belo, ele é Pega algo uma comum. Blueberry. Todo mundo, o urso vai querer, todos os passarinhos querem. Meu hobby é horta, né? Então, eu tenho uns morangos silvestres. Horta e guitarra. Esse é um dos, né? Que guitarra já virou um hobby antigo. O hobby mais atual talvez seja a horta. Mas e aí você prova, você compete com os passarinhos, eles comem, porque a gente não tem outros bichos lá na cidade, mas então eu falo, por que todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Então não é tudo assim um acaso, eu não gosto de muito relativizar as coisas. Que legal.
Uma coisa é, vamos começar a fazer link aqui com bom vinho, né? Porque eu curto vinho, né? Curti suas joias, minha mulher mais ainda, aí eu curto vinho. E já que primeiro passo, vamos lá, quando você começou lá era só joia feminina, aí depois você passou para alguns acessórios masculinos, que eu lembro, e depois você queria criar até a JV, que era uma marca com menos prestígio, porque para quem não sabe, a Jaque Vartanian, quando ela lançou, ela era uma joia para o público muito agargalhada, né? Agargalhada. Agargalhada, porque pouquíssimas pessoas poderiam ter uma joia do Jaque. E aí o Jaque, depois, ele falou, lembra como ele falando comigo, ele falou assim, cara, eu quero dar essa acessibilidade para mais gente. Eu quero fazer mais pessoas poderem usar o que os ricos de Nova York usam, os ricos do Brasil usam, que todo mundo usa. Eu quero dar mais possibilidades. E você fez um caminho sem perder o prestígio, continuando com pedra preciosa, com joia, de querer, não vou dizer popularizar, porque não dá para popularizar a Jaque Vartanian, mas você querer tornar mais acessível a mais gente. Ou talvez democratizar um pouco e depois mais. você lançou algumas coisas masculinas. Eu olhei seu braço aí, porque isso é seu, né? Entendeu? Então lançou algumas coisas masculinas. E aí fala um pouquinho dessa migração, depois nós vamos entrar nas paixões do Jaque Vartanian. Tá? É uma boa pergunta. A gente começou esse projeto quando eu fiz as primeiras joias em prata. Eu fiz uma coleção que chamava-se... Eu tava lá, você não tinha joia em prata. Não. Eu tava lá quando você começou com a joia em prata. Então foi ali. E foi muito divertido porque eu tive muitos feedbacks positivos dos clientes. Eu percebi que vários clientes que gostariam de ter mais nossos produtos, mas por uma questão de poder aquisitivo, acabavam não tendo tantas peças e me deu muita possibilidade de criar formas e tamanhos que eu não conseguia no ouro por uma questão de budget, porque o produto acabava ficando uma peça muito grande, por mais que você faça ela de forma muito delicada, ela precisava de muito ouro, né? Na prata você consegue... você tem duas grandes vantagens na prata. Além dela custar bem menos o preço por grama, ela também é bem mais leve. Isso é muito bom para você poder fazer um brinco, por exemplo, que não vai ficar tão pesado e além de não pesar na sua orelha, ele também fica mais anatômico, ele também não vai custar tão caro. E dá opções para as mulheres, né? A mulher não quer sempre, toda semana, né, ficar 6 meses usando o mesmo look, vamos falar, né? Não é nem joia. E você falou do link, né, com o vinho. E aí é o segundo passo, né? O negócio das paixões, o vinho naquela época, eu falei no começo, né? Fui conselheiro do Jaque durante 2 anos e a gente continua amigo desde a época, nossa amizade aí vai desde 2016 ou 17, 16 Por acho. aí. 16 ou 17. Se não for, um pouquinho, 15, 2015 por aí, eu acho que foi realmente, final de 15. Foi 14, 15. Então aí passeou. Vai fazer 10 anos. 10 anos, meu irmão, é isso aí. E aí entrou no mundo eu fui conhecer joias com Jaque Vartanian antes, eu não era do mercado de luxo. E aí passou pela loja, aí você tem aquele negócio do hobby, né? Você sempre tocou. E aí, um dia, aliás, lembrei de uma coisa. Quando esse cara falou que ia criar a marca dele, JV, que era uma marca mais, não vou dizer popular nunca, mas um pouquinho mais democrática que a Jaque Vartanian, eu falei, porra, eu quero ser seu sócio. Vamos fazer sociedade nesse negócio e tal. Precisamos fazer. Aí ele pegou e falou, pô, é verdade, vamos fazer sociedade. E acabou o caminho separando, depois acabamos não virando sócio na JV. E logo depois, um dia você me ligou e falou, tô com um projeto do caramba, muito legal, não quero te contar agora, mas só vou te contar com o almoço. Aí eu cheguei para almoçar com o cara, já estava no lugar que era uma adega gigante, e já tinha um chefe servindo e falou, esse é meu novo negócio. Eu fiquei sabendo do vinho no dia de uma degustação de vinho, já com tudo pronto. Né? E aí eu não peguei essa parte. Como é que foi a ideia do sair, primeiro... Joias de high prestígio, loja de Nova York, na Madison, no Sorro.
Depois, você chegou a ter loja de Miami também, não chegou? Sim. Chegou a ter loja de Não, Miami. chegou a vender simultaneamente Los Angeles em 2 pontos, Beverly Hills, né? Los Angeles, Beverly Hills. Chicago, Dallas, Miami, Nova York, 2 pontos e Moscou. E é isso aí. Simultaneamente. Então, aí... E Beirute também. E aí falamos, em Beirute. Eu falei, falamos, vamos fazer a segunda marca e tal. E aí você criou a segunda marca na época do começo da segunda marca, a gente estava junto lá ainda. Depois, você já me apresentou a adega Jacques Vartanian pronta. E a ideia é por que o vinho nacional. Acho que a gente começou a falar disso, mas a gente não entrou. Então agora a gente está migrando aí, ó. Você já falou da democratização do luxo, né? Agora nós vamos passar um pouquinho por uma coisa em detalhe, tá, gente? Eu aprendi a gostar de joia, claro, né? De pedra preciosa também. E sempre fui apaixonado por vinho. Acho que você também, naquela época, também, você já adorava o vinho. Já. E aí, a migração do porquê vinho nacional. Porque quando você pensa em Jacques Vartanian, você pensa em quê? Chateau Lafite, Brunello de Montalcino. Você vai pensar em vinho high, se eu for pensar em joia. Se eu for pensar no Jacques Vartanian, eu não penso em vinho nacional. Quando ele me falou que era vinho nacional... É contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo. Eu falei, então por que aconteceu? Explica um pouquinho. Porque o Jacques Vartanian, que as joias tem mais cara lá do Chateau Lafite, do Brunello de Montalcino, foi pro vinho nacional. Tá sendo muito legal estar aqui com vocês, porque te obriga a fazer quase que essa terapia aqui em grupo, porque É isso não, aí. você começa a cair umas fichas, coisas que você já desconfiava, ou você tava meio nebuloso na sua cabeça, mas quase que claro, e quando você faz esse exercício, as fichas vão caindo. E uma que caiu há um tempo atrás, a gente nos bastidores estava falando de grupo LVMH. O LVMH começou uma marca de bebidas. Não tinha... O caminho oposto. Caminho oposto. Caraca, é verdade. Ele começou com a marca de bebida e foi pro luxo. Você começou no luxo. Fala um pouco das marcas que estão abaixo do guarda-chuva LVMH, pra quem não sabe. Pra ter ideia. Tantas. Tiffany. Eu não vou saber falar Tiffany todas, Bulgari. né? Tiffany Bulgari, Tiffany Tag Heuer, Bulgari. Tag. Louis Vuitton. Veuve Clicquot, que tá ali. Moët Chandon, que tá ali. Né? Aí mais entre outras. É mais de 30. E esse grupo, até a uma curiosidade. vodka, acho que vodka A Belvedere. A Belvedere. Com sei certeza. lá. Absolute. Não sei se Eu acho que é Absolute Não sei. também. A Belvedere eu tenho certeza. Não, sei de marca de moda, Dior. Dior. Ó, tô vendo aqui, ó, puxei rapidinho aqui, vale mais de 600 bilhões. Aham. Deixa eu ver se é euro. Peraí. É isso? Não, mentira. 300 bilhões de euros. 300 bilhões de euros uma marca de luxo, gente. Isso é mais caro do que a Volkswagen. Vale mais que a Volkswagen. Vale mais do que a Volkswagen uma marca de luxo. Impressionante. Mas vai, continua. Cortamos seu raciocínio. Aí a gente tava falando disso e aí um outro, esse foi agora, esse clique, né? Esse insight foi agora, que foi o seguinte. Eu sempre fui... a gente tem temos uma frase que a gente usa lá no departamento de marketing, na comunicação. Aqui nascem as tendências de joias. Né? E quando eu falo tendência de joias, inclui as gemas, né? Então, por exemplo, uma pedra que nunca se usava muito, quartzo rosa, foi uma pedra que eu comecei a usar, né? As pessoas tiravam um pouco sarro, as pessoas do segmento, né? Quando eu falava, não, eu queria comprar uns quartzos rosa, ele falava, não, mas isso é porcaria. Eu falei, não é porcaria. Né? Ou seja, quem é do segmento não valorizava. Né? Olho de tigre, morganita. Foram dezenas assim de pedras.
sabe, relançar a Malaquita. Agora a gente acabou de lançar uma coleção com Malaquita novamente, está fazendo um super sucesso. Cores diferentes de diamante. Diamante negro, ródio negro. Outra coisa que foi muito hit, esmeraldas muito claras, que é tipo um verde piscina bem claro, assim, que eram super assim tratadas assim que nem tipo A margem, refugo. A margem do... Refugo. Eu falei, mas não é alto possível, luxo. isso aqui é lindo demais. E Engraçado. aí, e isso foi começando a ter um super movimento no segmento de joias, né? E outros joalheiros começaram a usar. Não que outros joalheiros já não usaram antes, mas não na escala que a gente usava, né? E criando uma tendência. Eu acho que em vinhos não foi diferente. Eu falei, para que eu vou tomar... O pessoal fala... Desculpa a palavra, eu vou falar o meu primeiro palavrão. Pode Pode falar. falar. A gente usa como vírgula a palavra. É. É. O povo é muito caga-regra nessa questão do vinho, né? Tipo... Não era do vinho que eu ia falar. Me perdi. Da pedra. Você está falando o seguinte, que tem esses padrões que o pessoal... Vou dizer como eu estou entendendo aqui. E é bom que você está conversando com um leigo como eu, em joias e em vinho, porque o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um cara que é considerado um artista, que faz joias de milhões, apreciado no mundo inteiro, e que o drive é... Quem disse que o que é regra tem um valor diferente de coisas fora da regra? Exato. E aí você fez isso para joias e é o mesmo raciocínio pro vinho, porque quando o Lázaro fala, e eu também, peraí, Jacques Vartanian, vinhos brasileiros, tipo assim, é um erro de posicionamento, só pode. Ou é uma paixão esquisita, não. Não é isso. Uma excentricidade. Existem coisas além da regra Então, no que são fundo, valiosas. é exatamente isso. Então, no fundo, é a mesma coisa, porque do mesmo jeito que eu fui lá, vamos fazer o quartzo negro, quartzo não sei o que lá, quartzo fumê, blá, 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 e fazer uma coisa, uma joia harmoniosa, né, com essas pedras, e enaltecer, por que não com vinho, né? E tem mais, né? Se a gente for começar a falar de vinho brasileiro, assim, dá para falar tantas qualidades assim do vinho brasileiro. E o vinho brasileiro tá meio assim, na hora certa, no lugar certo, sabe? É a tempestade a favor, assim. Então, ainda vou lembrar do que eu queria falar. Tinha uma coisa importante para falar sobre essa questão do... Daqui a pouco volto. Nós temos todo o tempo do mundo aqui, nós vamos falar. E eu lembro o seguinte, tá, turma? Eu sou apreciador de vinho desde mais ou menos... Olha, até 2006 eu gostava de uísque, eu era um isqueiro e cervejeiro na praia. O que você acha disso, Jaque? O isqueiro e cervejeiro. O isqueiro a gente perdoa, né? Agora, Cervejeiro não, né? Corta a Porque relação. cerveja, a origem da cerveja... O time da cerveja aqui vai estar agora negativando não. o vídeo. Pode negativar. Pode eu também não negar. gosto de cerveja mais não. Não, mas vou Desgostei. explicar a cerveja. Cerveja foi feita para ser um alimento líquido e ainda mais dar um baratinho para aquele período de 40 dias no catolicismo. Quaresma? Quaresma. Quaresma. Ah, é? É algo assim. É uma tese. É uma das teses, né? Dos frades, não sei o que lá, papapá. Então aquilo lá era o pão líquido. É o pão né? líquido, realmente. Então você vai comer pão com arroz, com feijão, com carne. Mas... O vinho entra quase como ele entra num processo digestivo. É totalmente diferente. Cara, você falou um negócio bacana aqui agora. O vinho entra no processo digestivo. Vamos lá. Eu era cervejeiro e o isqueiro até 2006. 2006 eu me mudei para Buenos Aires. Quando eu me mudei para Buenos Aires, a primeira vez que me convidaram para uma parrilla argentina, os caras vieram com vinho. Eu fui num churrasco na casa de um argentino. E eu cheguei lá, primeira coisa que eu pensei, um sol de 40 graus do verão, portenho, eu quero uma cerveja. Não tem cerveja. Tem um vinho branco para começar a brincadeira, depois nós vamos pro tinto. A gente começou com o espumante ali, né? Tem um vinho branco para começar a brincadeira pro tinto. E aí eu comecei, no horário do trabalho, eu ia almoçar com a minha equipe lá em Buenos Aires de trabalho, os argentinos abriam uma taça de vinho na hora do almoço. Falei, bando de alcoólatra, ninguém bebe na hora do almoço durante a semana.
Cara, 6 meses depois eu tava bebendo vinho na hora do almoço durante a semana e bebendo vinho à noite. E eu comecei a apreciar o danado vinho. Eu não sou um sommelier, sabe, Jaque? Mas o melhor vinho pra mim é aquele que me dá prazer. É isso. O melhor vinho, você não falou que a melhor joia é aquela que bota a mulher mais linda, que veste a mulher, que não depende do preço? Graças a Deus a internet, né? Tá pro bem e tá pro mal, né? Eu acho que é mais pro bem. E deve ter frase minha assim, tipo, que a pedra fala com você. E o vinho é igual. A pedra, você olha ela fala, poxa, aquilo. Você olha 10 pedras e fala, puta, mas essa aqui me cativou, né? E o vinho é igual. E o vinho é assim, ó. Já foi agarrado. Já foi. E a gente nem sente. Aí o vinho é bom. O vinho é bom. O vinho é bom. E a gente nem sente. A gente está com uma vantagem aqui no Brasil com o vinho por alguns fatores, né? Não vou listar, eu também não gosto desse negócio de numerinhos, né? São 3, 4, 5, não importa. Mas a gente está com uma vantagem com o vinho brasileiro porque o vinho brasileiro, o nosso terroir, está dando vinhos um pouco mais leves, um pouco com mais frescor, né? Eu falo um pouco porque depende da região, mas em geral eles têm bem mais frescor. Do que o argentino? Do que o argentino, principalmente, né? O vinho argentino, a característica dele é corpo, não é frescor, né? O frescor é uma característica bastante do vinho francês. Califórnia, talvez? Califórnia não. É mais pro time dos vinhos mais... Pancadas. Mais pancada, mais pesados, né? Eu sou um fã do Malbec. É. Eu sou um fã do Malbec, por quê? Porque eu morei na Argentina. O meu paladar, que vinho também... Me corrija se eu estou errado, Jaque. Assim, o Lázaro, como eu aprendi a beber vinho na Argentina, eu ia para Mendonça, e aí eu dormia nas vinícolas. O meu paladar, ele acabou indo mais para o vinho do Mundo Novo. Eu tenho aqui Brunello de Montalcino para a gente abrir depois para provar. Todo mundo fala muito de Brunello de Montalcino, Chateau Lafite e tal. Cara, eu não sei porquê, mas o meu paladar foi muito pro Mundo Novo. Eu gosto do vinho argentino. Mesmo o vinho argentino sendo tiro, às vezes você pega um Chirá, que é o Taná. Taná. Putz, um tirão, né, velho? Então o Chirá nem tanto. Um Taná é um tiro forte, um Malbec. Mas eu gostei disso. Isso é hábito? É treino. É treino? Ou é simplesmente um cara que gosta e não gosta? Você provou, gostou, não provou, não gostou? Porque eu acho que às vezes as pessoas falam, Lázaro, mas esse vinho é forte demais, e para mim o vinho é ótimo. Porque eu não sei se é porque eu acostumei com o paladar do vinho argentino. Eu acho que a gente tenta achar sempre A, B, C, D, escolha a opção A, B, C, D, E, né? E às vezes é A, B e a C. Ou às vezes é A e a... Então nunca é uma coisa só. Eu acho que nesse teu caso, primeiro, com certeza tem essa paixão, né? São vinhos fáceis para beber, porque eles têm bastante uva, fruta, corpo e baixa acidez. Só que são vinhos que... E aí também tem a questão de clima. Provavelmente você deve ter bebido muitas vezes em climas mais agradáveis, mais amenos esses vinhos, e aí funciona muito bem. Agora, se você pega pro vinho, você começa a provar os vinhos brasileiros pro dia a dia de São Paulo, por exemplo, e a gente pode citar várias cidades pelo Brasil, mas São Paulo, você vai gostar bastante do vinho brasileiro, porque ele vai harmonizar melhor com o clima de São Paulo, na minha opinião, e principalmente nessa parte digestiva, né? Porque o que acontece com o vinho argentino? Aí eu vou explicar por que o vinho brasileiro tem um potencial importantíssimo. Depois eu vou fazer uma outra pergunta sobre vinho, eu sei que você vai responder, mas eu acho que é dúvida de muita gente. Mas vai lá, continua aí. Por que o brasileiro tem um potencial enorme? O que acontece com o vinho argentino? Você tem um clima bem hostil em Mendonça no verão, né? A maioria dos vinhos que eu gosto, a gente E é engraçado porque ele é hostil de dia, que ele fica muito quente, e à noite também ele é hostil porque ele fica frio. Quando você tem essa situação, você tem muita amplitude térmica. E
Você tem muito calor. A uva, não, o limite para a uva ficar felizinha, assim, sem murchar, o pé não murchar. Uva uns feliz é um conceito do Jacques Vartanyan. 28 graus, 30. Lá você bate 40 às vezes, 38, né? E à noite você vai para 7. 5. Você acertou. Eu ia falar por volta de 7 mesmo. E, cara, a planta fala, porra. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui, né? Então, o que isso acontece, né? Ela engrossa a casca para aguentar isso aí. É tipo um cobertor, né? O que acontece com isso? Não, e aí você também tem a concentração, né? Nesse calorzão, a uva produz muito açúcar, vai ficando muito madura a uva. E aí o que acontece? O vinho carece de acidez. Porque você tem uma uva muito madura e você tem muito tanino daquela casca grossa que estava em formação, né? Então, quando você faz... E aí, se ainda você segue aquela cartilha do Robert Parker da década de 90, 2000, você faz um vinho muito encorpado. O que acontece quando você bebe esse vinho? Ele está lotado de tanino, está com o álcool lá em cima, porque você lotou muito açúcar, né? Está com o álcool lá em cima, então é uma porrada o vinho, entendeu? E muito corpo, porque a uva estava, aquela uva quase beirando a uva passa, entendeu? Aí você tem algo que é não muito ácido, com bastante açúcar e com tanino. Tanino é super indigesto. Aí zoou tudo, entendeu? Então, você faz isso com churrasco, não vai. Puta. O problema é que assim, a gente também aprendeu errado. Você quer tomar um vinho dessas características que eu descrevi, jovem, ferrou. Pelo menos ele tem que estar envelhecido, porque o tanino vai baixar um pouco. Tudo isso vai ficar um pouco mais harmônico com o tempo, né? Mas a gente quer tomar um vinho não é muito meu caso, mas eu vejo o mercado tomando vinhos de 2, 3, 4 anos de idade com essas características. É uma porrada o vinho, entendeu? Ele atrapalha a digestão ao invés de ajudar. Agora, Jaque, falando de mercado, já que a gente é obcecado por negócio, tu pegou uma paixão tua e inventou de pegar essa paixão, ter trabalho com isso e transformou num negócio. Negócio que está prosperando e a gente já entendeu a proposta. Mas vamos lá. Inclusive, time do Obsessão em Negócios, que é o nosso mastermind, está aqui combinando com o Jaque um almoço lá na Jacques Vartanyan Adega, com degustação de vinho e comida. Eu já fiz isso. Eu saí de lá com... Não sei como, mas eu saí de lá bem feliz. Porque é uma das melhores degustações de vinho com um cardápio, com um chefe. Eu não sei nem quem era o chefe naquele dia. Mas a comida era fantástica. Não, desde aquele encontro que a gente te convidou e trouxemos vinho da sua adega, e você desasnou, né, para não dizer desemburreceu a gente em relação ao vinho brasileiro, de lá para cá a gente só faz os encontros com os vinhos brasileiros. Isso é um ponto que eu quero falar, que eu quero te perguntar. O mercado brasileiro, ele é próspero porque tem um mercado interno bom, ou seja, o melhor entre os piores vai, já que o Brasil é grande, ou a gente tem vinho bom mesmo, Jaque? Tem muito vinho bom, muito excelentes vinhos. A gente vai ver uma grande revolução, né, nos próximos anos. O Brasil vai ser um player, talvez, de qualidade superior à Argentina. Sério? Porque a gente tem uma diversidade de terroirs que não foram exploradas, e hoje em dia que as pessoas têm muito mais técnicas no segmento né, na enologia, né, os winemakers têm muito mais técnica, muito mais informação. Eles estão fazendo vinhos muito bons. E aí, hoje eu acho que eu trouxe umas 16 garrafas e eu fiz questão de trazer vinhos. Ele trouxe de 16 uvas. garrafas, pra você ver como é que vai terminar esse podcast. Pois Depois desse podcast, Ainda tem uma live, eu e esse cara, falando de novo de vinho, de joia, de negócio, só que é aberta no Instagram, pra todo mundo entender como é que funciona esse Então negócio. deixa eu fazer o registro, ó, meu amor, minha esposa, dia segunda-feira eu saí dizendo que ia trabalhar e vou voltar bêbado. É isso. Então, é isso. ó, é culpa do Jaque, tá? Ainda bem que eu tô em casa. Mas tudo bem. Mas então assim, a gente
Eu estou muito impressionado, né? Aliás, vocês vão adorar. Sabe o que acontece? As pessoas fazem a degustação parece que dá uma ticada. Como acho que eu venho do segmento de joias, da coisa de uma hospitalidade de luxo e coisa e tal. As primeiras degustações que a gente fez lá na nossa adega. Peraí. @Jaque Vartanian Adega. Entra lá. E o site é? jaquevartanian.com. Entra lá, hein? E a gente percebeu que precisamos fazer assim degustação com harmonização. Porque sem harmonização você não percebe. Você não entende, né? Você não entende, você não sente contraste. Né? Imagina, eu consigo ir numa feira de vinhos, como eu acabei de ir agora em Bento Gonçalves, e provar 80 vinhos. Entender a diferença. Sim, porque você tem técnica para isso, no nariz, você não bebe o vinho, você quando bebe pouco, você tem técnica para isso. E você consegue tomar um tinto, depois tomar um branco, tomar um rosé, ir pro produtor e fazer toda essa miscelânea, porque você já tá com quase o cara que toca um instrumento musical e o outro que não toca. Ele escuta a música um pouco diferente, ele é mais analítico. E então assim, essa sensação que o Lázaro falou é super verdadeira, porque eu mesmo, né, participando de várias degustações dessas, você fala, poxa, quando harmoniza, a sensação é muito boa. Outra. Muito melhor. É que nem dar um match, né? Dá um match. Deu match. O vinho harmonizado com a comida certa. Não, pode. Aí não tem assim, branco, tinto, rosé, espumante. Quando a harmonização é bem feita, acabou. Não importa que vinho é. Né? Se é um vinho mais adocicado ou um vinho menos. Eu queria, Paulo, antes de você fazer a próxima pergunta. Adocicado é meio tosco no mundo do vinho, mas eu também sou meio. Quando você fala adocicado, é com adição de açúcar, não? Não, é que Porque ele tem às vezes é uma questão de maturação mesmo, né? Tô Não, falando vinho com adição, tom, né, vinho só. com adição de açúcar nunca bebo. Não existe. Não chama mais Não, nem de não, vinho, os né? espumantes, tem muito espumante que usa, né? O espumante Mas usa. eu queria fazer o seguinte. Mas eu tendo a gostar os nature que eles não usam nada. Por isso chama nature. Eu tenho uma proposta aqui, né? A gente vai daqui a pouco, eu quero fazer uma pergunta pro Jaque, mas eu quero fazer um comentário. Não sei se o Jaque vai concordar comigo. No mundo do vinho, eu não sou um conhecedor de vinho profundo. Eu sou um bom bebedor e tenho um conhecimento razoável. Tá do time gosto, mas não entendo tanto. É isso. Gosto, não entendo tanto, mas eu tô ali na média dos bons entendedores. Aquele cara que escolhe o vinho pelo preço é um medíocre no mundo do vinho. Ele falou aqui, o melhor vinho é aquele que te dá prazer. E o melhor vinho nem sempre é o mais caro. Às vezes eu conheço pessoas que falam assim, porque eu vou beber um vinho hoje, eu abri 2 garrafas de 8 mil reais, né, Jaque? Abri Cara, 2 de eu 5 tenho uma mil história reais, muito que boa. absurdo. Eu tenho uma Conta. história muito boa pra contar. Fui almoçar lá em Campos Jordão, eu esqueci o nome do restaurante, de um cara mó boa gente. Um restaurante de carne, me fugiu o nome do restaurante. Depois a gente vai lembrar e de alguma forma a gente comunica isso em algum lugar. Mas aí eu fui ler a carta. O restaurante é de comida inspiração argentina, né? E tem um monte de vinhos argentinos, um pouco de vinho, bastante vinho chileno e alguns vinhos brasileiros. Aí eu fui almoçar lá, olhei a carta, ouvi um vinho com 7 anos de envelhecimento já a 180, 170 reais brasileiro. Eu vou pedir. Eu em geral peço e eu não gosto de ficar fazendo muito alarde. Eu abri, degustou, fez o serviço, aí o pessoal tomou. Tava a Cássia e o Beto comigo, um arquiteto amigo.
Aí os caras ficaram loucos com o Adoraram. Amaram o vinho. Ficaram loucos. Se 180 no restaurante... Era um dos vinhos mais baratos da carta. Não, se Não, é 180 eu no vou contar uma restaurante é porque história. é 60 no Eu quero supermercado. ver, Eu eu vou quero con- ver o vinho de 2.000, de 1.500. Eu vou contar uma bater esse história vinho. parecida com essa que aconteceu aqui na minha casa. Eu mas vai quero lá. ver o vinho de 1.000, 2.000 bater esse vinho. Cara, vocês adivinharam a minha pergunta. Porque a minha pergunta... Porque o vinho não é só essa coisa assim. Você gostar só de vinho encorpado e com muito tanino é quase como você só gostar de SUV americano, entendeu? E aí você acha que todo o resto é ruim, entendeu? É meio isso. Depende da função. Não, isso é legal porque, vamos lá, a gente tá falando de negócios, né? Sempre a gente fala até para os nossos clientes que eles têm que aprender a vender o produto. Qual o melhor produto? Qual o melhor preço de um produto? A gente fala para o cliente nosso. O melhor preço é o máximo que o seu cliente consegue pagar e, para isso, demonstre valor agregado o suficiente. Lógico, entregue o produto da qualidade que tem, mas tem um marketing, tem um valor agregado percebido, tem uma estratégia de posicionamento que envolve e faz com que o produto que era X reais pode virar 2X, 3X, não porque ele tem um valor superior só na qualidade, mas porque tem todo um trabalho envolvido. A minha pergunta, parece que vocês adivinharam. Como é que essas coisas acontecem? Olha só, o vinho espanhol, em 2011, vou dizer, tu sabe qual é já, não Sei. fala spoiler. Tinha um aqui, não tem mais, Tem. acabou. Tem mais não, Tinha um acabou. bocado aqui desse. Tinha, acabou. Tipo assim, ó, o grupo de especialistas elegeu um vinho vendido em supermercado a 3 libras e 60, ou seja, R$11,50 na cotação da época. Hoje... Foi eleito 30. como um dos melhores do mundo. Um vinho que tinha muito aqui, que a gente viu bastante, é o vinho Toro Louco, isso em 2011. Ou seja, isso é um erro do degustador, ou isso é... Não, na verdade, sabe o que é, Paulo Vitor? O olheiro estava no campeonato de várzea, e na várzea achou o Neymar. E esse vinho era o Neymar na várzea. Ou não, é o Neymar que estava na várzea, ou foi o olheiro que errou nesse ponto aqui? Não, ele achou Neymar. Achou o Neymar na várzea. É o que eu tenho feito, né? Eu tenho um vinho na época que a gente começou a adega, era um Cabernet Sauvignon, safra 2018, e ele custava na época R$31. A gente vendia varejo. R$31, você pagava mais R$9, a gente entregava em casa. Eu dei para algumas pessoas degustarem esse vinho e eu pedia para eles escreverem no papel quanto eles achavam que custava o vinho. Eu tive 180, tive 150, eu tive R$350. Então, assim... É um vinho de R$30. Na época custava R$30, hoje ele custa 50. A minha história é mais absurda que a sua. Todo mundo sabe, eu vivo fazendo stories aqui dentro da minha adega, né? E eu recebo amigos bebedores de vinho. Não vou citar o nome porque eu não sei se ele permite. Mas assim, eu tinha um amigo que toda vez que ele vem na minha casa, o vinho mais barato que ele me traz é vinho de R$3.000. Ele chega com 5 garrafas de R$3.000, chega aqui com 15, 20 mil reais de vinho. 10 mil de vinho, 15 mil de vinho. Pra começar a brincar. É. E ele traz pra mim, aí a gente bebe. Aí eu tinha comprado, cara, um vinho uruguaio, um Taná, que é um tirão, uruguaio, barato de R$100. E eu provei esse vinho no restaurante uruguaio, onde eu fui no restaurante uruguaio, não um restaurante de comida uruguaia. Porra, a gente vai fazer churrasco? Não, Para de falar disso. Daqui a pouco a gente vai ter que pedir um delivery de carne. Pois é, Fazer um... E nós estamos com fome, hein? Aqui, ó. Cancela o sushi, pô. E aí eu tava lá no vinho, eu provei esse vinho no restaurante e peguei o nome dele e o vinho custava R$100. Foi assim que eu comecei a aprender de vinho brasileiro. Aí eu provei o vinho, comprei esse vinho e trouxe para minha casa. Aí eu cometi um erro também, porque eu comprei 100 garrafas. Porque eu gostei tanto do vinho, eu comprei 100 garrafas do vinho. Aí eu descobri, que é a outra pergunta que eu vou fazer depois, que eu não podia guardar o vinho. Mas aí eu descobri, aí eu me ferrei que eu perdi o vinho, joguei fora. Mas vamos lá. Comprei esse vinho, botei ele no decanter. Esse vinho decantado, ele era fantástico. Esse amigo meu veio, abriu uma garrafa de R$2.000 e poucos, nós bebemos. Eu falei com ele, agora o próximo é o meu, que já estava decantando há mais ou menos 1h30. Isso é importante. Eu deixei o vinho 1h30 decantando e ele tinha servido um vinho de R$2.500 mais ou menos para mim. Eu peguei o vinho de R$100 que estava decantado já 1h30 e falei com ele, esse vinho é especial para você, eu sei que é seu bom entendedor, cumprimentei. Ele pegou o vinho, escondi a garrafa, porque senão ele ia saber do preço. E ele só viu o vinho no decanter assim. E aí ele pegou, ó, narigão. O aroma é bom.
Aí ele... Desce bem, suave. Apesar de ser um taná, ele tá bem adormecido. Acertou a uva. Ele acertou a uva. Apesar de ser um taná, o cara acertou a uva. Tá bem adormecido. Toda aquela porra fresca pra caralho. E pá, Lázaro, que vinho fantástico. Tomou 2 garrafas. Depois que ele tomou as 2 garrafas, eu peguei e trouxe pra ele. Falei, olha, esse é o vinho uruguaio. E ele pôs o Vivino. Ele falou, você tá de sacanagem. Ah, eu tenho visto. E ele, você tá de sacanagem. Eu falei, não, o vinho custou 100 prata. E um aqui... grande bebedor tomou achando que era vinho igual dele de R$2.500. Esse aqui eu brinco que é o Petrus brasileiro. Qual que é? Fala aí, Então nós vamos abrir esse agora? O próximo minha sugestão era, vamos abrir o próximo. Já vai pro Petrus? Vamos pro Petrus. Vamos Não, ou você prefere ir para outro antes? Não. Pode continuar. A gente vai o Petrus, mas pra finalizar, você fala isso, entendeu? Tá bom. Porque já é 8h15. Caralho! É, entendeu? Não, pede mais Turma. Tem mais Pra 10 minutinhos, finalizar é bom a história do Petrus. Então vamos lá, turma. 3, 2, 1, já. Turma, então é o seguinte, o Jack escolheu o Petrus, que é um vinho para finalizar. Só que é o seguinte, é para finalizar essa live. É o Petrus brasileiro. É o Petrus Petrus brasileiro, desculpa. De onde é que é o vinho? É o Rio Grande do Sul. Também? Um vinho do Rio Grande do Sul? É quase Flores de Cunha aqui. Então vamos lá, é um vinho que o Jack chama de Petrus brasileiro, que é um vinho do Rio Grande do Sul. Nós vamos finalizar com ele. Por quê? Porque eu tenho uma live com esse cara agora. Eu não quero soar pretencioso, mas a gente pode falar que é um acerto. É um acerto do um vinho. acerto. E ó, é o seguinte, a gente vai fechar isso aqui, mas nós vamos convidar o Jack para uma outra live. É porque o tempo passou, cara, já passou de 1 hora. Nós temos uma live daqui 5 minutos e a gente não pode continuar muito tempo. Então o Jack vai falar do Petrus e nós vamos entrar na live já com essa mesa desse jeito. Vambora. Então vamos embora. Mas ó, pra gente finalizar. É pra abrir? Abre o Petrus. Abre o vamos Petrus e a gente continua bebendo Petrus na live. A gente já vai começar dele na live. Tá, enquanto você abre aí, só uma pergunta então, pra gente finalizar aqui também. O mercado brasileiro então vai bem. Vai bem no mercado de joias, vai bem no... Você diz vinho e joias. Vinho e joias tá indo bem. Tá indo bem. Temos e achados. vinho brasileiro, muito bem. E joias também tá bem. Então, e as regiões hoje? Qual é a região de vinho que tá mais ascendente pro mercado internacional? vamos dizer Vale do São Francisco. Dizem que é foda, é bom? O Vale de São Francisco, ele tem um potencial maravilhoso, ele já tem um certo volume, só que ele é focado no mercado bem de entrada, assim. Tá? E mensagens finais, tá? Porque assim, eu aprendi pra caramba. Primeiro, porque se a gente faz paralelos pro mercado do mundo normal, é isso mesmo. As pessoas tendem a valorizar aquilo que parece óbvias pra ela. Se um vinho tem um preço muito caro, acredita-se que ele já passou pelo processo de alguém... Precificá-lo, né? Isso, o preço faz parte de posicionamento. Só que você chega e fala o seguinte, ó, existem Neymar na várzea, que ainda não conquistou essa ascensão, mas também existe o belo na joia, ou o valoroso no vinho, que não necessariamente passa pelo que é considerado como a regra do vinho. Ou seja, existe valor além das regras pré-estabelecidas, certo? Eu acho que isso a gente pode chamar de disrupção, né? Né? Quando você enxerga isso aí, né? Você, de alguma forma, você percebeu algo que alguém não percebeu. Então, que palavra final que você pode dar a pessoas como eu, que está descobrindo o vinho como... Peraí. Eu não vou falar, você que vai falar. Vai tomar isso, você vai falar. Quais são as palavras que você percebeu? Puta, caramba, aí quer me complicar. Porque esse produtor aqui, ó... Eu acho que... Caraca, hein, cara, que cheiro, hein? Que aroma, meu amigo. Pô, caraca, hein? E olha que eu adoro de vinho cheiroso. Não, gente, uma das coisas... Microfone. Gente, desculpa, esqueci do microfone. Falei para ele assim, caraca, meu, que vinho cheiroso. Se tem uma das coisas que me impressiona em vinho, é o aroma, Jaque. Antes de eu beber, o aroma é uma das coisas. Esse vinho é demais. Mas, ó, o cheiro. Pra gente seguir, já eu falo, mas você que é o ex-whiskeiro aí e ex-cervejeiro, né, pelo visto, qual é a palavra final que você pode dar pra quem tá assistindo a gente nessa descoberta Do vinho brasileiro. do vinho brasileiro? Ó, peraí, vou falar pra você formar uma pergunta. E pra
esse cara que quer se tornar obcecado por negócios ou igual você. Ou por vinho. Porque ele tá nessa obsessão da busca agora do novo, né? Que ele quer descobrir isso. Boa, então diretor. é essa parada, entendeu? 3, 2, 1. E você, Jaque, que é um obcecado por negócio, e esse seu conhecimento elevado sobre o vinho brasileiro, e como muitos falam, um dos principais embaixadores do vinho brasileiro, veio de uma obsessão, né? A obsessão de levar isso à tona. Então você, como obcecado por negócio, pelo vinho e pelo belo, que dica você dá para as pessoas que estão querendo descobrir mais sobre vinhos? O que você achou desse vinho? Eu achei fantástico. Mas assim... Quando eu provei isso, eu falei, porra, eu preciso mostrar isso para meus clientes. Isso aqui é assim, na boa. Espero que um dia alguém entenda isso. O Lázaro entendeu, você já entendeu também, mas assim, muitos outros clientes que são da nossa adega já entenderam. Cara, um vinho de 300 e poucos reais que te entrega isso, você fala, não é possível. Aí eu falei, eu vi assim, negócio. Quando eu provei isso, eu falei, eu preciso vender. Mas só pra galera entender, porque o Brasilzão, fala, 300 reais, isso é caríssimo na cabeça do Brasilzão. Mas que traga isso. Esse isso. Pro mundo do vinho esse é isso, muito quanto é que vale no vinho? Esse isso. É que o vinho desse nível internacional, a gente pode estar falando em algo de 2 a 5 mil reais a garrafa. Para estar nesse nível. Entenderam o que é esse isso? Esse 350, ele tá equivalendo a... Tá trazendo 10 vezes mais, de em 10 média. vezes mais do que estão cobrando pelo produto. É. E aí você tem que entender, meu amigo empreendedor. Às vezes o seu produto, o seu serviço, ele tá valendo mais do que você tem cobrado pelo simples fato de não ter um Pega no entendedor. real estate. Quantas oportunidades de real estate existem, vão continuar existindo pelo Brasil? Imagina. Né? Praias que foram vendidas. Eu lembro que a primeira vez que fui para Trancoso, me ofereceram uma casa com um terreno com quase 50, não lembro se era 50 ou 100 metros de frente. Não importa. Era tão barato. preço de banana que tu nem valorizou. Se fosse 50. Não, eu valorizei, não tinha grana. Eu tinha 23, 24 anos. $100 mil. Hoje. É um terreno que hoje deve valer Alguns 10 milhões de reais, no mínimo, né? Um terreno desse. Então, assim, eu enxerguei na época, mas garoto, entendeu? Mas aqui, assim, no vinho brasileiro, assim, eu não quero sou arrogante, mas assim, é impressionante como o pessoal tá jogando dinheiro fora, tomando vinhos. Eu esqueci de falar uma coisa super importante, né? Porque além das pessoas estarem pagando caro para tomar vinho importado, você tem um vinho com baixíssimo impacto químico, né? Porque aqui são famílias, né? Eu selecionei as famílias, né? São vinhos de produtores pequenos. E, além disso, quer dizer, são famílias, então eles bebem o vinho deles, né? Então não tem muita interferência, agrotóxico, nada muito químico. Além disso, você tem uma grande vantagem, você não está exportando o vinho, você tem que encher de sulfito, conservante, coisa e tal. São vinhos para o mercado nacional. E aí o pessoal brinca, o pessoal fala muito, eu até usei a palavra brinca, mas porque parece uma brincadeira, o pessoal fala muito de carbono, isso, aquilo, papapá. Bem, então tome vinho nacional. Por que você vai tomar vinho importado, vinho que vem não sei da onde, que tem uma puta pegada de carbono longa, né? Se você pegar um vinho da Europa ou da Austrália, né? Você tem um vinho aqui feito aqui do lado, empregando aqui, que é aquele buy local, né? Que os americanos usam muito, principalmente em produtos assim artesanais e... Lázaro, muito bom. Prazer imenso. Obcecados por Negócios com Jaque Vartanian. Ele vai voltar aqui ainda, porque ainda faltou umas 10 garrafas pra gente falar. Tem garrafa aqui para uns 3 podcasts, eu acho. E depois foi 1h30, né? Foi 1h30, são 16 que você trouxe pra gente falar delas. Vai voltar para fazer outro podcast com a gente só sobre vinho. Primeiro ele começou por Joia, todo mundo já conhece o Jaque pela Joia. Agora o pessoal precisa conhecer a adega Jaque Vartanian. Fica em Pinheiros, não é isso?
Butantã, uma casa linda dos anos 70. Uma casa linda dos anos 70 no Butantã, super cool para quem gosta de vinho. E próximo papo a gente vai falar que vinho não é só custar dinheiro. Vinho é ter prazer e saber escolher. Exato. Gente, obcecados por negócios, obrigado. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente está trazendo aqui sempre pessoas e olhando por trás dos negócios o que tem. Mentalidade, o que ele fez, o que ele acredita. Quer seguir mais o Jaque? Vai lá, @JaqueBartanian. Lázaro, Lázaro do Carmo Júnior. Lázaro com S. Lázaro com S, @Lázaro do Carmo JR. Vai lá, @Paulo V. Porto. E meu amigo empreendedor, empreendedora, se você não entendeu o que o mercado de luxo, o mercado de vinho tem em comum com você que está às vezes no mercado massivo, popular ou voltado até para as rendas C e D, é porque você não entendeu ainda o que está por trás do jogo do posicionamento, dos jogos dos negócios e do jogo dos obcecados por negócio. Então acompanha a gente que tem muito mais. Pera aí, o Jaque tem uns 5 Instagram. Fala todos os seus Instagrams já. Jaque Vartanian. Né? Aí esse é focado em joalheria. Jaque Vartanian Adega, focado em vinhos. E o meu pessoal é Jaque Vartanian ME. Tamo junto. Prazer. Foi um prazer. Obrigado. Prazer é todo meu, irmão. Obrigado, Jaque. Muito prazer mesmo. Melhor podcast da cheers. vida. Tem que terminar assim, ó. Valeu. Saúde. Boa, Jaque.